Olá, queridos irmãos e irmãs, nós nos encontramos mais uma vez aí para rezarmos os salmos, aprendermos com ele, trazer ele como vivência em nossa vida, para que possamos cada vez ser melhor para o mundo melhor. Então hoje nós vamos refletir o Salmo 53. Para iniciarmos então, peçamos as luzes do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazia que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos, permanecei para sempre. Amém. Queridos irmãos, assim então reza o Salmo 53. Diz o insensato no seu coração: Deus não existe. Corromperam-se praticando abominações, não há um só que pratique o bem. Do céu Deus se inclina sobre os filhos de Adão para ver se existe alguém insensato, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram e ficaram obstinados. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Será que os malfeitores não percebem, eles que devoram o meu povo como se comessem pão e não invocam a Deus? Eles vão tremer de medo porque Deus espalha os ossos do agressor e ficarão envergonhados porque Deus os rejeita. Oxalá venha de Sião a salvação para Israel. Quando o Senhor mudar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se alegrará. Então nós temos aí, queridos irmãos, o Salmo 53, nós podemos dizer que é o irmão gêmeo do Salmo 14. Ele é uma denúncia profética, é uma denúncia contra as injustiças daquele momento, daquela situação. Nós vamos, se quiser tomar também o Salmo 14 para fazer um paralelo, você pode tomar em suas mãos. É como se fosse o Salmo gêmeo, podemos dizer assim, do 14. Tem uma diferença só que nós vamos ver, né? Que é uma diferença muito assim substancial, que diz assim, o Salmo 14 diz: eles vão tremer de medo porque Deus está com os justos. Vocês podem confundir o plano do pobre, mas o abrigo dele é o Senhor. Já o Salmo 53 afirma: eles vão tremer de medo porque Deus espalha os ossos do agressor e ficarão envergonhados porque Deus os rejeita. Então a única diferença substancial está justamente aí no Salmo 14, no versículo 5º e 6º, no Salmo 53, no versículo 6º. Depois nós vamos ver ainda mais um pouquinho essa questão. O nosso salmo está organizado em 4 momentos: o versículo 2, depois 3º e 4º, 5º e 6º. E ali tem o 7º, que é um pouco fora, nós vamos saber por quê. Então, queridos irmãos e irmãs, a primeira parte do nosso salmo, primeiro momento, que é o versículo 2º, mostra para a gente o que pensa o insensato em seu coração, né? Ou seja, o que pensa o injusto. O que ele no seu coração o injusto pensa? Pensa que Deus não existe, né? E ele tem consciência disso, tem consciência dessa não existência de Deus, né? Mas aqui não se trata de um ateísmo como nós conhecemos hoje. O povo da Bíblia, todo mundo acreditava em Deus. Todo mundo acreditava em Deus. Porém, eles não acreditavam que exista um Deus que faça justiça. Eles não acreditavam nesse Deus. Justamente o Deus deles passa a mão na cabeça, né? Quer dizer, eles encobre tudo isso, né? Então eles não acreditam nesse Deus que faça justiça. Deus está distante, Deus faz vista grossa para a injustiça. A consequência disso nós sabemos é a corrupção geral. É a corrupção geral do povo. Acabam então elegendo as injustiças como orientações para a sua vida. A injustiça ali é sempre o motor que impulsiona, é o caminho que vai guiar os injustos, né? Então, tudo isto vai levar a esse coração muitas vezes perdido, né? Desorientado,
E eles querem só armar ciladas, perseguir, caluniar, né? Muitas vezes até matar. E no segundo momento, nós temos ali o próprio Deus que procura um justo, mas não encontra. Diz o versículo 4, que todos se desviaram e ficaram obstinados. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Então, suponho que Deus está sentado ali no céu, inclinando a cabeça, né? Lá de cima ele inclina a cabeça e procura ali com seu olhar, percorrendo toda a terra, se há algum justo, se há algum sensato. Mas talvez a procura seja inútil, sem resultado. O versículo 3 contém então a denúncia por parte do salmista profeta. A gente fala salmista profeta, aquele que é um salmista que denuncia, né? A profecia justamente, muitas vezes, era tido como uma denúncia a favor do povo. Então nós temos ali uma acusação forte, uma denúncia forte. Por não temer, quer dizer, por não invocar a Deus, os malfeitores acabam agredindo e devorando o povo de Deus, como se fosse pão, né? É a vida do povo que eles estão ali devorando diariamente como se fosse alimento. E o último momento, que é o versículo 7, parece que ele foi acrescentado depois, mais tarde, né? Refere-se ao exílio da Babilônia e a esperança de que o Senhor que mora em Sião, que mora em Jerusalém, ele mude a sorte do povo. Quer dizer, o povo espera que termine o exílio e possam voltar então para suas pátrias, para a sua pátria, na verdade, né? Retomar a sua pátria. Então parece que foi ali acoplado depois, mas mostra justamente ali o tempo do exílio, mas na esperança de que o Senhor mudaria a sorte do povo, né? Conduziria eles então à pátria, à terra prometida. Nós temos aqui então uma visão de uma sociedade em que as relações estão totalmente corrompidas, banhadas pela injustiça, então, tanto pessoais como internacionais, de grupos como internacionais. Mas por que chegou a essa situação? Porque cresceu a ideia de que Deus, aquilo que eu disse antes, que Deus faz vista grossa, né, diante das impunidades, diante das injustiças. E um profeta aqui, ele não vai concordar com isso, com essa ideia dessa injustiça, dessa corrupção. Então ele vai fazer então a sua denúncia, chamando os injustos, os insensatos de corruptos, malfeitores, devoradores do povo, agressores. Mas quem seria então? Quem seria essas pessoas? A palavra agressores aqui, ela nos faz pensar no exército de inimigos que situavam então ali na cidade de Jerusalém. Nós estaríamos então nesse momento aqui antes do exílio da Babilônia, quando Jerusalém foi cercada pelos exércitos inimigos, né? Então nos mostra aí essa situação. Seria muito esse povo agressor, nos faz pensar muito no exército antes do exílio da Babilônia, né? Voltando agora no versículo 7, como nós referíamos no início, que é certamente um acréscimo ao nosso salmo, a expressão mudar a sorte do povo, né, refere-se assim ao fim do exílio. Se antes estava ali naquela situação de pensar no exército como agressor ali da cidade de Jerusalém antes do concílio, aqui está o mudar a sorte, justamente fazendo-nos pensar no fim do exílio e do retorno do povo à pátria. Por isso nós vemos o rosto de Deus. É um Deus que não está longe do seu povo, né? Não está encobrindo as situações de injustiça. Ele está ali, né, com o povo, sofrendo com o povo, né, dando oportunidades para o povo ser fiel, voltar o caminho, né, retornar para ele, voltar o coração, não se deixar levar pelas injustiças, pelos insensatos, né, pela maldade humana, mas permanecer firme, né? Aquele que permanece fiel e firme, Deus sempre é fiel. E mesmo se a gente não permanecer, a gente viu por tantas vezes o Salmo dizendo que Deus sempre é fiel. Deus sempre é aliado do seu povo, né? Então nós precisamos
fazer com que nosso coração se converta, entenda isso e volte para o Senhor. Nós temos aí um Deus que toma partido de verdade. É um Deus partidário, que defende seu povo das agressões e das injustiças internacionais. A todo custo, Deus vai proteger o seu povo, vai mudar a sorte do seu povo. Então ele é aliado fiel, que não falha, mesmo que nós falhamos, mesmo que permanecermos infiéis, Deus, ele é sempre aliado, mudando a nossa sorte para a salvação, enviando para cada um de nós a salvação. E olhando agora para Jesus Cristo, que é Jesus profeta, aquele que denunciou tantas injustiças, né? Continua ouvindo o clamor do seu povo contra as injustiças. Só lembrarmos ali daquele momento do diálogo em que pergunta para Jesus, né, sobre a moeda que é de César. Então, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Justiça. Jesus, ele não se dobrou diante dos poderosos, não. Ele lutou em favor dos pequenos, dos pobres, né? Não se baixou a cabeça para os poderosos, né? Fazendo-se aliado somente deles, né? Mas Deus deu até oportunidade para eles de voltar o coração, de sensibilizarem, de tornar o coração mais semelhante ao dele, humilde, simples, né? Menos arrogante, ganancioso, prepotente, para entrarem também na caminhada. Então, queridos irmãos, o nosso salmo é um salmo que nos fala das nossas posições frente às dificuldades do povo. Muita gente sofrendo, muitas situações de injustiça nesse nosso tempo, de opressão, de marginalização. Nós devemos, como o salmista e como Jesus também, ser voz profética no mundo, né? Não compactuar com a maldade, com as injustiças, mas até se preciso for denunciar, né? Mas a nossa fala, a nossa pregação, ela deve ser sempre de voz profética, né? Então que o Senhor nos anime na caminhada, que o Senhor nos faça sempre fiéis à sua permanência conosco, ao seu coração, que o Senhor nos faça sempre permanentes na caminhada, fiéis, convictos, serenos, mas com o coração forte para assumirmos a posição dos simples, dos humildes, dos pobres do nosso tempo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.